partir da sua experiência como diretora e da sua vivência, utilizando os princípios da educação sistêmica, você deve ter tido muitas oportunidades de obter, junto às crianças e aos professores, resultados e feedbacks positivos do método. Eu queria que você explicasse para o público que nos assiste no canal IBHBC um pouco desse feedback, talvez contando alguns casos ou histórias interessantes que você tenha vivenciado, que traduzam para o nosso telespectador aqui, através da internet, um pouco da sua vivência e do aspecto vivo de como é que isso pode ser aplicado na prática, porque aquilo que nós propomos no IBHBC através desse curso é exatamente isso, uma vivência prática. Explica para eles como é que você chegou nisso praticamente, ou que tipo de feedback que você teve. Bom, enquanto eu estava como diretora, em toda a minha atuação, eu percebi que, indo para o meu lugar de diretora, as pessoas também foram aos poucos para os seus lugares, e a minha relação, tanto com os professores quanto com as crianças, ela começou a ficar uma relação onde eu sabia que ali eu era apenas a diretora. Então, há crianças que nós tínhamos um contato onde elas me viam muito, por exemplo, como mãe, eu conseguia olhar para elas de uma outra forma. E elas conseguiram ficar bem, independente da gente estar ali naquele processo, naquele contexto escolar. A minha primeira experiência foi com uma aluna que todos os dias ela ia na minha sala enquanto diretora. Então, ela tinha sido minha aluna durante uns anos e ela tem deficiência intelectual. E todos os dias ela ia na minha sala me beijar e mamãe Helena. E até então tudo aquilo era muito interessante. Mas quando eu percebi que ela me olhava como mãe, ela chegou num dia na minha sala e eu disse para ela: eu vejo você com a sua mamãe. Ela é a mamãe certa para você. Eu sou apenas a diretora da escola. Agora volte para sua sala. E ela não voltou mais à minha sala para me buscar enquanto mamãe diretora, ou mamãe Ellen. Ela voltou para o seu lugar e acabou. Ela não teve mais aqueles desejos de me ver ali representando a sua mãe. Mas as experiências que mais me chamaram a atenção foram quando eu comecei a visitar as escolas na função de coordenadora da educação especial. Eu tive muito contato com crianças dentro dessas escolas. E eu chegava na escola e as crianças, o diretor ou o coordenador da escola me passavam alguns casos. E dentre esses casos que eles me passavam, crianças que tinham dificuldades para aprender, crianças que estavam sentadas no cantinho, no fundo da sala, crianças que tinham um comportamento muito agressivo. Então eu comecei a atender essas crianças passando ali. E aí a professora falava: olha, esse menino não aprende, ele fica sentado lá no cantinho da sala, não faz nada, não quer saber de participar da aula, ele não tem caderno. E eu sentava perto dessa criança, olhava para ele e dizia: bom, me parece que você é um aluno esperto. Eu não estou conseguindo perceber que você não aprende. Aí ele olhava para mim e falava assim: mas eu não quero estudar. Eu falava: mas quando eu olho para você, eu vejo o seu papai aí. E o seu papai se alegra quando você está na escola estudando. Mas eu não tenho pai, o meu pai está preso. Eu dizia: mesmo teu papai estando preso, eu dou um lugar para ele no meu coração. E aí ele respirava e dizia: você olha para o meu pai? Sim. Todas as vezes que você faz a tarefa, lá onde o seu pai está, na penitenciária, ele também pensa em você. Sabe, existe um fio invisível que a gente se conecta com os nossos pais. Então, quando você faz a tarefa, ele sabe que você faz a tarefa. Então, quando você sente saudade dele, pensa nele, ele também sente saudade de você. E é só que tem uma coisa. Eu vejo que a sua mamãe também é uma mamãe muito forte. Porque quando você sorri com o sorriso da sua mãe. É mesmo, eu tenho o sorriso da minha mãe. Então, o que ela diria quando ela visse que você estava fazendo a tarefa toda e que você se parece tanto com esse papai que está lá na penitenciária? A minha mamãe vai ficar muito feliz. E com essas intervenções simples, nessa conversa com as crianças, eu saía dali
e de repente a professora dizer para mim assim, o que você fez com ele? Eu conversei com ele. Mas estranho, porque ele mudou o comportamento, ou ele passou a escrever, ou ele passou a fazer as atividades, coisa que ele não fazia. Então, essas foram as experiências que eu percebi, que esse trabalho não podia ficar só ali, que eu precisava trabalhar com ele, ou seja, que eu podia, em cada local que eu passasse, onde tivesse uma criança, eu poderia oferecer isso. E aí eu não parei mais. Então eu percebi aí que esse trabalho tinha uma simplicidade muito grande e que ele não podia ficar preso só ali naquilo que eu percebia, que eu precisava dar um passo no dia a dia, onde eu fosse, e que isso precisava tomar proporção para essas crianças. Nos conta um pouco da sua experiência com as turmas que você tem conduzido no Instituto ao longo desse ano e meio que você está conosco. Então, é surpreendente. Nós oferecemos algo que é um olhar sistêmico, onde o professor vai desenvolvendo uma postura e vai recebendo algumas ferramentas e ele vai levando isso para o contexto da sua escola e da sua sala de aula. Mas todos os dias, em cada turma que a gente termina um módulo, nós recebemos um retorno tão maravilhoso dos efeitos desse trabalho em sala de aula, no contexto escolar, não só das relações com os alunos, mas nas relações com os professores, nas relações com os diretores e com os pais das crianças, que nós iniciamos aí com uma turma o ano passado e agora nós estamos com 7 turmas. Então, nós temos as pessoas que vêm para os cursos são professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, orientador educacional e, por exemplo, os orientadores educacionais, eles têm levado o trabalho e desenvolvido isso com os próprios professores. Isso tem tido um efeito nas relações entre os professores e soluções simples e rápidas no dia a dia com as crianças. Então, crianças com dificuldades de aprendizagem, por exemplo. Nós oferecemos ao professor exercícios simples dele trabalhar com as crianças ordem em sala de aula. Então, o que é trabalhar ordem em sala de aula? Nós orientamos os professores a colocar as crianças na ordem da vida, né? Pela ordem de nascimento. E quando ele coloca uma criança pela ordem de nascimento, ele vai falar para a criança sobre o que é nascimento, o que é vida, né? Vida, ela se constitui com papai e mamãe. Então, todos nós aqui na sala de aula, nós somos 50% papai, 50% mamãe. Então, quando eu olho para vocês agora, eu não olho para vocês sozinhos. Eu olho para você com seu papai e com a sua mamãe. Então, aqui na nossa sala de aula agora, nós estamos aqui com 20 crianças, do mais velho para o mais novo. E com essas 20 crianças, nós não estamos só com 20, nós estamos com 60 crianças, 20 mães e 20 pais. E aí nós passamos para o professor. Cada criança que ele coloca nessa ordem, que ele estrutura isso em sala de aula, ele cumprimente essa criança. Chegue perto dela e diga, muito prazer. Agora eu vejo você com seu papai e a sua mamãe. Os pais certos para você, do jeito que são. Eu sou apenas a professora, eu estou aqui apenas para ensinar. Esse é o meu papel. E só de colocar essas crianças nesta ordem e dele falar para as crianças através do papai e da mamãe, ali naquele contexto, tinha crianças que não ficavam quietas e passam a ficar, crianças que não copiavam do quadro e passam a copiar do quadro, crianças que agrediam e passam a se acalmar, crianças que ficavam caladas e às vezes não participavam da aula, passam a participar, só de colocar as crianças em ordem. Então, um caso real na questão de ordem. Quando nós fizemos a nossa primeira experiência com relação à ordem, isso aconteceu devido a uma professora que chegou até a mim e disse assim, bom, eu estou experimentando a postura, eu estou me colocando e olhando para a criança através dos pais, mas a criança ainda está muito agitada. E ela sobe cadeira e desce cadeira e eu disse assim, onde está o papai dela? Aí ela disse, o papai dela morreu.
Morreu quando? Morreu quando ela tinha 6 meses de idade. Então eu disse, essa criança está olhando para o papai, ela sente falta dele. Então eu vou oferecer algo para que a gente possa ajudar essa criança a sentir o papai dela de novo. Então ela disse, nós vamos começar com a família? Eu falei, não, nós vamos fazer um trabalho em sala de aula, um trabalho concreto. Então quando nós oferecemos esse trabalho de ordem, nós também oferecemos a essas crianças, elas fizeram um trabalhinho, um desenho, onde ela tinha o papai e a mamãe e ela desenhado. Nós colamos isso na parede. Nós brincamos com as crianças no sentido de que aquele papai e mamãe que está pregado ali é a força dela, é a força que atua nela o tempo inteiro. Então, todas as vezes que ela estivesse bem ou que ela estivesse muito alegre, ela ia lá tomar a força do papai e da mamãe. Essa criança demorou mais ou menos umas 2 semanas para conseguir chegar. Ela fez o desenho dela com muito custo, foi para o lugar dela na ordem e demorou umas 2 semanas para chegar no quadro e colocar as mãozinhas dela para sentir o papai e a mamãe. Mais estranho que o dia que ela chegou lá e colocou as suas mãozinhas, ela ficou 5 minutos com as mãozinhas lá e as lágrimas caíram. E a professora ficou assustada, mas depois que ela fez esse movimento e tomou a força, e ali ela conversou com o papai dela, né? A força do papai e da mamãe, ela voltou para o lugar dela e a partir desse dia ela passou a fazer as atividades e ela não deu mais trabalho no comportamento. Isso é um dos efeitos desse movimento de ordem dentro de sala de aula e quando a gente ajuda a criança a olhar para o amor do papai e da mamãe. Muito bom. Outro dia eu fiquei sabendo de um depoimento de uma professora que tinha na turma um aluno muito difícil de comportamento, difícil de lidar. Então ela fez esse exercício sugerido pelo curso, né? De colocar as crianças em ordem, por ordem de nascimento, né? E aquela criança que era a mais difícil, que estava dando muito trabalho, era a caçulinha da sala. Então, quando todos descobriram que ele era o mais novo de todos, né? Então, quando eles voltaram às atividades no dia a dia, quando ele aprontava algumas coleguinhas, coisa de criança, tá vendo? E ninguém mais importava e pronto, parou de fazer. Perdeu a moral. Ele não perdeu a moral. Aquele poder que ele tinha quando ninguém sabia que ele era só o mais novo da turma. Então, ele ficou quietinho lá, agindo realmente como o menor da turma. E eles conseguiram mais tranquilidade para lidar. A professora conseguiu ter um ambiente melhor. Isso acontece muito. Eu achei muito bonito isso. E com relação às crianças que são as mais velhas, muitas dessas crianças mais velhas em sala de aula, às vezes elas também estão repetindo aquele ano. O que tem acontecido? Elas chegam atrasadas, estão desmotivadas. Então, quando elas ocupam o lugar delas, que é o primeiro lugar, aí a professora, bom, agora você está no primeiro lugar. Agora, você chega sempre atrasado. Imediatamente eles param de chegar atrasados e eles começam a fazer as tarefas como se eles não tivessem tido nenhuma dificuldade um dia nenhum. Então isso tem um efeito também imediato. Eles sentem-se ali no lugar deles. Porque o que acontece com uma criança que está repetente em sala de aula? Geralmente ela está sentada no fundo, é considerada a que está repetindo, ela não é vista. E quando ela ocupa o lugar dela de mais velha, que é o primeiro, aí ela ocupa o lugar. Ela sente a necessidade de dar exemplo. De dar exemplo, né? Eu estou aqui, eu sou visto, eu também pertenço a esse lugar. Então isso também produz um bom efeito. Muito bem, e sobre os professores, né? Principalmente sobre a relação entre os próprios professores ou entre os professores e a direção da escola, que tipo de efeitos que você tem observado com esse trabalho? Tem tido efeitos assim, vários. Um dos experimentos que nós fizemos na escola foi no dia do aniversário da escola, nós chamamos todos os diretores que passaram por lá. Então, um já havia falecido, eram 6 anteriores a mim, um já havia falecido, e nós chamamos alguém da família dessa diretora e chamamos os outros. Eles estavam fora da cidade, porém 3 foram, né? E nós pedimos para fazer uma placa de reconhecimento e colocamos o nome do diretor com a data de entrada e saída da escola e colocamos isso ao lado da placa da escola.
E prestamos uma homenagem nesse dia desta festa, né, a esses diretores. Isso teve um efeito maravilhoso na escola. Nós percebemos que, de um modo geral, os professores, os funcionários como um todo, eles sentiram alegria em perceber que todos ali tinham lugar e eram reconhecidos. O diretor ali, ele representava todos da gestão dele. Então, todos ali tinham lugar. E uma coisa interessante que nós fizemos e que teve um excelente efeito com os funcionários também, que vocês sugeriram à época, foi dar uma placa de reconhecimento para o funcionário mais velho. E a funcionária mais velha era uma servidora que ela estava há 30 anos na escola. Então, a alegria dos funcionários em vê-la recebendo esta homenagem movimentou o contexto desses funcionários também. Ela disse que era uma alegria, uma honra receber a plaquinha das minhas mãos, porque por eu estar ali e ela ter sido amiga e trabalhado com a minha mãe, que era também uma servidora da escola. Ela ficou muito feliz mesmo. Essa parte da história. Foi lindo, teve um lindo efeito isso, realmente. Muito bem lembrado. Eu proponho um brinde, educação sistêmica. A educação sistêmica no Brasil. Bem a nossa cara. Isso. Bem prática, bem aplicada ao dia a dia, na realidade da escola, com toda a simplicidade que sempre acompanhou o nosso trabalho. Obrigada a você Obrigado. por ter topado há muitos anos atrás, vem se preparando para começar essa empreitada conosco agora. Né? Sou muito grata. A Roseli já está chegando também, daqui a pouco ela segue conosco. Muito obrigada. Muito grata. Muito grata pela oportunidade de estar espalhando essa semente. É que a gente sempre fala, né? Nós estamos aqui espalhando uma semente para o futuro do Brasil. Então, nós estamos espalhando a Quando eu semente. disse aquele dia no encerramento, a primeira turma de Belo Horizonte, né? Disse para os alunos, né? Que vocês estão agora, vocês são vários saquinhos de sementes espalhando várias sementes. Várias Não é sementes. uma semente. São várias. Um saco de sementes. Isso mesmo. E que elas caem em terreno fértil. E estão germinando.